me faltará. Fala assim: nada me faltará. Coloca o Salmo 23 para nós, para a gente declarar aí. Daqui a pouco nós vamos falar da conferência profética, limpando as terras do coração. As crianças já podem subir lá para o espaço delas. Isso, deixa aí. Só não é farra, é culto. Conta para elas. Podem subir. Lá não é escolinha não, irmãos, que as crianças ficam desenhando e colorindo, não. Lá é onde elas são servidas pelas irmãs que ensinam para elas a Bíblia na linguagem delas. Aqui você recebe a palavra na linguagem que você alcança. Elas não alcançam aqui na nossa linguagem. Então por isso nós temos um espaço Kids. É a igreja deles. Lá eles recebem a oração, lá eles ouvem a palavra na linguagem deles. E depois, quando acabar o culto, você que é pai e mãe, você pode perguntar para ele o que foi ministrado lá. Amém? Salmo 23. Vamos ler o Salmo 23? Repita comigo: ler, reler e refletir. A palavra reler é você ler de novo, né? A palavra refletir é você pensar de novo no que você leu. Vamos ler todo mundo junto no 3 e depois você senta no 3. 1, 2, 3. Não. Só quem gosta do galo é que vai entender. Como é que você faz quando o galo faz gol? Agora você vai ler a palavra, você vai ler: o Senhor é o meu pastor. Não é assim. Vou explicar como é que lê a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor. Nada. Vamos ler assim? Vamos ler? Vamos lá então. 1, 2, 3. Verso 2. Diga aleluia. Agora, só para a gente reler um versículo e refletir. 23, põe para mim, por favor. Repita: o Senhor é o meu pastor. Diga: nada me faltará. Fala no ano de 2023. Nada me faltará. Eu quero te fazer uma pergunta: o que tem te faltado? Não, às vezes você tem tido falta de alguma coisa. Às vezes você tem tido falta de paz, de saúde, de dinheiro, de oportunidades. O irmão me falou hoje que está faltando gasolina para ele sair de casa para vir para o culto de carro. Ele está tendo falta. Ele tem um carro, mas ele não tem a gasolina para colocar no carro. E não pode faltar.
arrumar o meu aqui para mim, por favor. Todo mês de janeiro, nós vamos falar do seguinte tema: batalha espiritual e libertação. Repita comigo: batalha espiritual e libertação. Eu digo que a gente vive uma guerra injusta, porque nós somos vistos pelo nosso inimigo o tempo inteiro, e não é todo o tempo que o nosso inimigo nos vê. Às vezes, você está enfrentando o que você está enfrentando, porque você está vivendo debaixo de uma guerra espiritual. A gente não consegue ver a inveja, mas a gente consegue perceber os sintomas dela, sentir. Eu sei que tem um lugar que eu vou fazer uma visita, e eu oro lá por um irmão, sempre fica eu e ele no escritório dele, e todas as vezes que eu vou lá, eu falo: irmão, esse ambiente seu está muito carregado. Ele virou para mim e falou esses dias: pastor, eu quero saber qual o dia que você vai chegar aqui e falar que não está carregado. Porque quando de semana em semana que eu vou lá no ambiente de trabalho dele, orar por ele, eu sinto lá carregado. Então eu vou lá fazer uma limpeza, orar para limpar o ambiente espiritual. A gente toma banho todos os dias, deveria, né? Às vezes tem que tomar, às vezes mais de um por dia. Arruma a casa, faz a nossa higiene pessoal, escova os dentes, passa desodorante. Tem uns que vão além, passa até perfume importado. E qual é o dia que você parou e falou: eu preciso de dar uma limpeza no meu espírito, eu preciso de fazer uma limpeza aqui dentro? Porque a gente começa a levar uma vida meio que no automático, a gente começa a seguir o curso natural das coisas, e esquece que nós somos pessoas espirituais. Você não é um ser vagando na terra, você é um ser, coloca lá para mim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Olha como que o texto fala: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, alma e corpo, para que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Repita comigo: espírito, alma e corpo. O homem, ele é um ser tripartido, ele é um ser tricotômico. O homem não é matéria, como ensina os materialistas. O homem não é espírito, como ensinam os espiritualistas. O homem é alma, que possui um corpo físico e um corpo espírito. Na alma concentra todos os nossos sentimentos e emoções. Na matéria, a matéria é aquilo que nos dá o direito de viver no mundo material, no mundo natural. O dia que você perder, vai demorar muito, mas um dia, se Jesus não voltar antes, pode acontecer de você não ter mais a matéria, você desencarna, e no advento em que você desencarna, o seu espírito, que contém Deus, ele volta para Deus, assim que está a palavra que o deu. Então, você tem um corpo espírito e um corpo físico, e você é uma alma. Vou falar de novo: o seu corpo físico te dá direito de exercer as suas faculdades naturais do mundo natural. O seu corpo espírito te dá o direito para desenvolver os seus sentidos espirituais do mundo espiritual.
O texto é que está falando que nós somos corpo, alma e espírito. Aliás, ele fala em grau de importância, ele fala espírito, alma e corpo, né? Não é corpo, alma e espírito. Então, se você possui um espírito, qual a importância que você tem dado para o seu espírito? O seu espírito, ele precisa de cuidado. O seu espírito, ele precisa de alimento. O seu espírito, ele consegue perceber as coisas que você não percebe no natural. O olho do espírito vê o que o natural não vê. Mas como a gente, agora eu volto no que eu falei, mas como nós estamos muito envolvidos com a matéria, às vezes a gente esquece do nosso corpo espírito e vive uma vida inteira afundado nessa terra. Arruma o cabelo, faz bem arrumar, nada do que eu estou falando é ruim, faz bem, arruma o cabelo, vai para a academia, vai para o restaurante, compra roupa cara, tudo no natural, a preocupação é o natural, mas esquece do espírito. E eu quero te contar, tenho uma triste notícia para te dar: tudo aquilo que você esquece na sua vida um dia vai te dar problema. E às vezes os problemas que você está enfrentando é porque você esqueceu de algo que é o mais importante do seu ser, que é a sua vida espiritual. Então nós estamos sendo chamados por Deus agora para poder retomar as nossas atividades espirituais, exercer as nossas funções espirituais, para que haja avanço nas nossas vidas. Deus não quer que você viva como você tem vivido, Deus quer que você perceba coisas maiores. Eu me recuso nascer, crescer, viver e morrer sem ter experimentado o que Deus tinha para mim. A vida não pode ser só isso, tem coisa maior do que isso para acontecer nas nossas vidas. Eu quero te dizer, tem águas mais profundas do que a que você está entrando, para que você entre na sua vida. Existe um propósito superior àquilo que você está vivendo, superior àquilo que você está vivendo, e que às vezes ainda você não foi desbloqueado nisso, porque a gente, olha como que a Bíblia diz: o príncipe desse século cegou o vosso entendimento, e a gente começou a olhar demais para o natural. Aí, vamos lá, eu tomo banho todo dia, mas não é todo dia que eu dou um banho no meu espírito, não é todo dia que eu preocupo com as coisas do espírito. Olha para cá, quem já ficou em casa, olha para cá, quem já ficou em casa muitos dias sem vir à igreja, e de vez em quando você tinha uma vontade: eu preciso ir na igreja, eu preciso ir na igreja, eu preciso ir na igreja. Levanta a mão, deixa eu te ver, eu também, eu preciso ir na igreja, eu preciso ir na igreja. Sabe o que é isso? Não é a sua matéria, é o seu espírito, porque o seu espírito, ele tem vontade de se envolver com as coisas do espírito, e você não vai se envolver com as coisas do espírito de forma mais forte e poderosa do que na igreja. Lá dentro da sua casa irmão, dentro da sua casa é difícil de você parar um tempo para você orar, mas quando você vem aqui, você ora, e o seu espírito sabe disso. Ele fala com você o seguinte: vamos lá, ele te seduz a você procurar as coisas dele, e você vem, e você nunca sai daqui pior. Aí mesmo que você seja confrontado aqui, mesmo que você receba uma exortação aqui, mesmo que você ouça algo que você não gostou, você sai melhor, porque você sabe que aquilo ali é para o seu bem. Seu menino está lá, não quer comer brócolis, mas você fala com ele, você pega o chinelo, é assim que minha mãe fazia. Minha mãe pegava o chinelo e colocava em cima da mesa e falava: come o bife de fígado, falava comigo. Mãe, mas eu não quero. Ela falava: come, e o chinelo do lado. Se eu não comesse, eu ia apanhar.
Aí eu comia forçado ou não? Sim ou não? Fez mal? Fez mal? Não fez. Irmão, se eu precisar de forçar você, esses dias, para você entrar de forma profunda nas coisas do Espírito, eu vou forçar, porque eu sei que não vai te fazer mal. Se eu precisar de mostrar para você o chinelo do Espírito, irmão, e falar com você, sua vida pode piorar, se você não entrar naquilo que Deus quer que você entre, porque tem um Espírito aí. Esse Espírito ele fala, esse Espírito ele vê, esse Espírito ele ouve, esse Espírito ele sente, ele tem tato, esse Espírito ele tem audição, ele tem visão, ele tem olfato. Às vezes você chegou num lugar, não sei se já aconteceu com você, esse dia aconteceu comigo. Fui fazer uma visita na casa de uma família. Quando eu entrei na casa daquela família, eu comecei a sentir um cheiro muito forte de cigarro de palha. Era específico, de cigarro de palha. Aí eu olhei e falei, esse povo aqui não tem cara de quem fuma. Mas na hora da oração eu ainda perguntei, falei, tem alguém aqui que fuma? Aí falou, não pastor, aqui ninguém fuma. Eu falei, mas tem um espírito fumador aqui dentro, porque eu estou sentindo a catinga dele. E na hora da oração, irmão, diante de Deus em cuja face nós estamos, manifestou uma entidade lá, por nome de Preto Velho, e falou assim, sou eu que estou trazendo todo esse tipo de problema para dentro dessa casa. E esse espírito é envolvido com o quê? Com cachimbo, com charuto. A catinga dele, por quê? Porque tinha um espírito que cheirava. Se você pedir, Jesus te dá, irmão. Se você pedir, Jesus abre as suas narinas espirituais hoje mesmo. Fazer igual eu fiz com aquela moça que estava incomodada com aquela blusa que ela tinha ganhado. Eu falei com ela, você vai pedir para Jesus abrir os seus sentidos. E quando nós oramos, naquele momento eu vi saindo um negócio preto no mundo espiritual de dentro dos narizes dela. E quando ela chegou em casa, a direção que eu dei para ela, eu falei, você vai pegar a blusa e você vai falar com Jesus, Jesus me mostra. Ela falou, pastor, eu senti uma catinga de um perfume que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu peguei e falei, mãe, sente para você ver se você sente o cheiro. Minha mãe não sentia. Chamei minha irmã e falei, sente para ver se você sente o cheiro. Pastor, minha irmã não sentia, só eu sentia aquele cheiro. Eu falei, pois é, essa blusa provavelmente foi consagrada a pombagira. Você sentiu a catinga da pombagira. Por quê? Porque ela decidiu desenvolver os sentidos espirituais dela. E quando os nossos sentidos espirituais são desenvolvidos, a gente começa a viver uma vida diferente, uma vida de qualidade aqui nessa terra. Irmão, deixa eu te contar, minha irmã, se não for através do Espírito, a sua vida vai continuar desse jeito. Você vai continuar apanhando, sofrendo com obra de macumba, de magia. Esses dias mesmo, eu procurei domingo, não achei para mandar para os irmãos, para colocar aqui, mas eu fui lá no cruzeiro. Quando Jesus manda eu ir, eu vou no cruzeiro lá do Cemitério da Paz, onde são feitos os trabalhos, e estava lá uma obra terrível. Eu te mostrei, não mostrei? Foi você que eu mostrei? Não, eu mostrei era a carteira de identidade, mostrei, né? Era a carteira de identidade, está aí? Eu vou procurar e vou mandar, agora dá porque tem internet, né? Era uma carteira de identidade de alguém, a foto de um rapaz, e uma vela preta e uma vela vermelha no meio daqueles dois. Irmão, a carteira de identidade sumiu, você não sabe cadê ela, você não sabe cadê aquele documento, está lá no pé do Cruzeiro das Almas, dentro do Cemitério da Paz. Eu fui lá uma vez, e aí tinha 3 mães de santo lá dentro do cemitério, e eu perguntei para elas, eu me apresentei e falei, eu sou pastor, eu venho aqui orar para desfazer isso aqui. Quando eu falei que eu era pastor, elas fizeram assim, eu falei, não, eu sou só da bênção, eu sou da paz. Eu fiz uma pergunta para ela, por que os trabalhos são feitos aqui? Uma delas falou assim comigo, eu imagino que seja a chefe delas.
ela falou assim: pastor, não são todos os trabalhos que a gente faz aqui. Trabalhos que são feitos aqui é para destruir a vida da pessoa em qualquer área. Em qualquer área. E às vezes, irmãos, deixa eu te contar, às vezes você está enfrentando uma luta que está durando dias. Às vezes é um problema com um vício, é um problema de saúde, é um problema emocional. Às vezes você não consegue dormir, você não tem paz dentro da sua casa, e você está lutando com as armas do natural. Você está indo atrás do médico, está tomando remédio. O médico, eu atendi o irmão esses dias, ele fez todos os exames, o médico não acha nada. Ele não acha nada, mas ele tem um pigarro. Ele falou: pastor, não consigo, tem hora que me falta o ar. E nós oramos por ele, irmão. E quando nós oramos, o que saiu de coisa de dentro dele, e ele nunca mais teve aquele pigarro. Deus está querendo te ensinar você a lutar de forma espiritual. Abra comigo em Efésios, no capítulo 6. Efésios capítulo 6. Agora, eu posso falar uma coisa? Sempre quando Deus me levanta para pregar esse assunto de batalha espiritual e de libertação para a igreja, é porque provavelmente vocês estão debaixo de ataque espiritual. Só para você ter ideia do que eu estou falando, quer ver? Presta atenção, olha para você ver. Quem aqui sente que está sendo atacado espiritualmente? Quem aqui sente? Olha aí, olha para o lado para você ver. Está vendo que não é só você? E Jesus quer te libertar. Jesus quer arrancar tudo que foi feito contra você, porque está escrito: foi para isto que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Olha o texto, olha o texto. Efésios 6, 10. Em Efésios 6, 10, a partir do verso 10, a gente vai tratar de 5 assuntos muito importantes. E eu anotei eles aqui. Primeiro, poder espiritual. Repita: poder espiritual. Você vai ver o poder que você tem no mundo espiritual, em Deus. Segundo, batalha espiritual. Você vai ver que você precisa de guerrear mesmo. Tem um pastor, ele já pregou aqui, o pastor Daniel Martins, na época que o coronavírus estava matando o povo, e quem pegava, que fosse acima do peso, ou que tivesse alguma comorbidade, estava sendo entubado, não tinha vacina. E ele me ligou e me contou, falou: amigo, ora por mim, que eu peguei. E ele falou que ele deitava para dormir, e aí vinha aquela falta de ar nele, e aquela falta de ar forte, e no momento dos sintomas, o diabo começa a atacar ainda mais. Aí o diabo vem cá para o campo mental, e aí ele começa a fazer jogos mentais com a pessoa, e aí ele com aquela falta de ar, e aí ele falou comigo assim, eu levantei, e a minha esposa ficou desesperada, e vendo como é que eu estava tendo que puxar o ar, e ele mostrando como que ele estava fazendo, e ele falou, eu ajoelhei na sala da minha casa e comecei a orar, e ele falou, irmão, até arrepio contando, ele falou, eu vi naquela hora que eu estava orando, o espírito da morte do meu lado, e quando eu vi o espírito da morte, eu falei com ele, em nome de Jesus, você vai sair daqui de dentro de casa, você vai sair da minha vida, eu sou curado porque Jesus me curou, e o sangue de Jesus tem poder sobre mim. Ele falou que o ar foi voltando, e ele falou que não sentiu mais falta de ar, e ele falou que naquele momento, o Espírito de Deus falou com ele, você está curado. Mas isso aconteceu por várias vezes com ele,
Ele estava debaixo de ataques espirituais. Pastor, é um vírus, mas é maligno, porque tudo que gera morte é mal. Então não só o médico consegue resolver, nós somos a favor dos médicos, a igreja é a favor de médico, porque médico é a favor da vida, mas a gente entende que tem coisas que eles não conseguem resolver, que precisa de um auxílio espiritual. E o que o olho da medicina não vê, o olho do pastor vê, irmão. O olho do Espírito vê, irmão. E às vezes pode ter alguma coisa, pode ter, te travando. Eu lembro que logo depois que eu casei, eu estava para casar. Vou te contar essa, que essa é tremenda. Eu estava para casar. E aí, faltando assim semanas para eu poder casar, a Júnia começou a sentir uma dor aqui. E aí, essa dor pegava aqui. Você lembra, Poliana? Lembra? Essa dor pegava aqui, e essa dor pegava aqui. Era a dor do trigêmeos. Isso mesmo. Aí nós fomos no médico. E aí, especialista, como é que é o nome dele? Neurologista, neurocirurgião. E aí ele pediu uma ressonância, fez a ressonância dela, aí ele identificou o mal lá. Ela sentia tanta dor que se ela tivesse aqui, ela parava, ela encolhia. Ela falou que ela nunca sentiu isso na vida dela. É um negócio, diz que é uma dor terrível. E ela sentindo mas muita dor, irmão. E aí, pediu a ressonância, identificou. Quando nós chegamos diante do médico, aí eu já estava casado, agora eu já estou casado nessa história. E aí o médico olhou e falou com ela assim: nós vamos ter que agendar uma cirurgia de crânio. Aí você escuta aquilo, você recebe esse diagnóstico, eu acho que a gente não fica bem, né? Mas na hora eu repreendi, irmão, dentro de mim. E aí ele falou: mas antes vai vir um médico amigo meu dos Estados Unidos, e ele é especialista nisso. Eu queria que você levasse esses exames para ele. Pegou os exames e levou para esse camarada. Esse camarada falou: vai precisar mesmo de fazer a cirurgia, mas antes eu queria te mandar para uma dentista amiga minha, que ela é cirurgiã também. Aí nós fomos nessa dentista, e o que essa dentista falou foi a mesma coisa. Falou: isso mesmo, e tem que fazer a cirurgia. E era uma sexta-feira esse dia. Era uma sexta-feira. Sexta-feira é dia bom de guerra espiritual, viu, irmão? E aí, irmãos, nós fomos embora para cá. Não, saímos de lá e fomos para o culto. Aí nós fomos para o culto, eu preguei, orei, e Deus me usou para libertar o povo de demônios. E quando eu cheguei em casa, eu fiz uma oração. Eu falei: Jesus, porque a gente foi para casa assim, abalados, já para marcar a cirurgia, para abrir o crânio. Quando eu cheguei em casa, eu falei: Jesus, o Senhor me usa tanto na vida das pessoas. Hoje mesmo o Senhor me usou para expulsar demônio de muita gente. Eu falei assim, em nome de Jesus, o Espírito, eu falei desse jeito: o Espírito que está trazendo essa enfermidade na vida da minha esposa, ele tem que sair. Quando foi sábado, 5 e pouco da manhã, eu acordei. Quando eu acordei e olhei na porta do meu quarto, tinha um homem vestido de preto, com uma capa preta, encostado na porta do meu quarto, desse jeito assim, com o cotovelo na parede, velando a gente dormir. Quando eu vi ele, eu vi que era um espírito, e eu falei com ele: o que você está fazendo aqui? Ele deu uma risada e falou comigo assim: sou eu que estou colocando a dor nela. Eu falei: então em nome de Jesus você vai embora, e você nunca mais volta. Quando ela acordava, ela tinha que tomar o remédio. Ela acordou, não tomou nada de remédio. Eu acordei e não falei nada com ela, saí e fui fazer visita, orar pelo povo.
nas casas, sábado de manhã. Eu cheguei em casa, era no final da tarde. Ela estava lavando roupa. Eu perguntei para ela assim, fiz uma pergunta para ela: você tomou algum remédio hoje? Ela falou não. Eu falei: por quê? Ela falou: porque hoje eu não senti nenhuma dor. Diga aleluia. Diga aleluia. Agora olha para cá. E aí eu contei para ela a história. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. De vez em quando vinha essa dor nela, e eu falava com ela: lembra o que você tem que fazer? Ora. Ela orava, a dor ia embora. Às vezes, irmão, às vezes o que você está sentindo, o remédio não vai resolver não. Às vezes o que você está sentindo, a terapia não vai resolver não. Aquele monte de remédio que o psiquiatra receitou para você não vai resolver não. Às vezes você está precisando é de orar. Às vezes você está precisando é de mergulhar em águas profundas do Espírito. Porque olha como que o texto diz, 6:10, no demais, irmãos, esse no demais, o apóstolo Paulo estava falando assim, o que ele estava falando é: finalmente nós chegamos no assunto mais importante, porque tem uma tradução que fala finalmente nós chegamos no assunto mais importante. Qual é o assunto? Fala batalha espiritual. Mas não era o assunto mais importante da igreja. Batalha espiritual não é o assunto mais importante da igreja. Mas no momento em que você está sofrendo ataques espirituais, o assunto tem que ser batalha espiritual. Não dá para ficar no olha, coloca amor nas minhas palavras, mas não dá para ficar no amor quando você está enfrentando guerra espiritual, não. Você não dá para dar flor para o diabo, não. Você tem que dar nele a espadada. Você tem que clamar ao sangue de Jesus. Ou você vai ficar apanhando igual às vezes você está apanhando calado. Às vezes está precisando de um posicionamento de uma pessoa que crê igual a você e falar: vai ter que sair da minha casa, você vai ter que largar minhas coisas, você vai ter que largar minha vida financeira, a minha empresa, a minha mente. Eu não quero ter esses pensamentos. O irmão falou comigo: pastor, todo dia eu chego na sacada lá da minha casa, eu moro no 13º andar, e eu fico pensando: eu vou pular. Eu falei com ele: bobo, não é você que pensa não, é um espírito que está falando na sua mente. Pula. Esses desejos que você tem, essas compulsões que às vezes você tem, esse medo que você tem, essa insônia 3 horas da manhã, me explica por que é 3 da manhã. Me explica. Quer ver? Quem aqui que é às 3 da manhã? Levanta a mão, acorda. Está vendo por quê que é às 3? Você olha no relógio, que horas que é? 3 horas. 3 horas. Porque é uma hora que o diabo usa para atacar. No mundo espiritual, essa hora é chamada de hora grande. 6 da tarde, meio-dia, 6 da tarde, não, vamos começar, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 da tarde, meia-noite e 3 da manhã, são horas grandes, as horas que os espíritos, eles usam para trabalhar. Por quê, pastor? Eu vou te explicar no nosso congresso que nós vamos fazer. Eu vou te explicar no nosso congresso sobre isso. Essas dores no corpo, essa fadiga, esse medo, essa falta de coragem. A pessoa olha para ela e a pessoa fala assim: pastor, o que me desse para fazer eu fazia, hoje eu não consigo fazer nada, eu não consigo pensar. E essa falta de dinheiro? E esse espírito que levantou e está roubando tudo que você tem? Pastor, como que ele rouba? Ele dá prejuízo. Não adianta você ganhar e ficar tomando prejuízo, não. Não adianta. É prejuízo, é problema de saúde. Eu não sei se você sabe, mas saúde é dinheiro em caixa. É problema familiar. Vem uma depressão, vem um medo. Eu fui na casa de uma pastora orar por ela, com síndrome do pânico. Ela não conseguia sair de casa.
O diabo falando com ela: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Um dia o diabo arrumou isso para mim, que eu ia morrer. Eu falei com ele: então você mata. Se você é maior do que Deus, você me mata então. Porque se você é menor do que Deus, eu sei que você é, então não tem jeito. Porque tem hora, irmão, tem hora que a gente tem que ficar face a fuça com o bicho. É olho no olho, bafo no bafo, e ordenar em nome de Jesus que ele tem que sair, senão você não vai ter paz não. E olha como que o texto diz: finalmente chegamos no assunto mais importante: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Diga assim: fortalecer no Senhor. De onde você vai buscar força? No Senhor. A força que você precisa vem do Espírito. Pastor, conheci uma terapeuta. Irmão, ela pode ser uma bênção, mas ela não consegue fazer na sua vida o que Deus pode fazer. Pastor, conheci um médico, uma bênção, mas só Deus pode resolver o problema, porque o médico vai te dar o remédio e vai te ajudar, mas Deus vai arrancar a doença e você nunca mais vai precisar de tomar o remédio. Então aprenda a fortalecer no Senhor e no seu poder. Fala assim: Deus é poderoso. Verso 11. Vistam de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso, deixa nessa tradução mesmo. Amém. Que bom que você voltou. Olha aqui, irmãos. Você tem que se vestir. Aqui está falando revestir. Revestivos. Você tem que se revestir de uma armadura. E essa armadura, ela tem utensílios. Agora, daqui a pouco nós vamos falar do que tem nessa armadura, mas eu queria focar com você naquela última palavra ali, ó. Qual é a última palavra do texto? Fala diabo. Diabo não é um nome próprio. Diabo é o professor. O título de professor não é o nome da pessoa, é a função que ela ocupa. Diabo não é nome próprio. Diabo é a função que aquele espírito ocupa. O nome dele é Satanás. Diabo é o nome da profissão, da função. Mas essa palavra, ela é uma palavra grega. A Bíblia, ela foi escrita em duas línguas, traduzidas para outras, mas a Bíblia original foi escrita em duas línguas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua fluente da época. A língua grega, ela é uma língua muito rica. Para você ter uma ideia, a palavra salvação no grego é sozo, que significa, a palavra salvação no grego significa ser livre do inferno, ser livre da doença, ser livre do problema financeiro, salvo em todas as áreas. A salvação em português é só a salvação do inferno. Essa palavra diabo no grego, na verdade são duas palavras. A palavra diabo no grego é diabalos. Na verdade, diabo no grego se escreve diabolo, que é dia, uma palavra, balos, outra palavra. A palavra dia é aquele que tenta constantemente penetrar. E a palavra balos, a palavra dia é aquele que tenta constantemente. A palavra balos, ela é de balística, aquele que deseja penetrar. Balos, de bala, de balística.
Então, dia, balos. Dia, aquele que tenta constantemente. Para o quê? Para balos, para penetrar. E onde ele deseja penetrar? Na mente humana. Eu quero te dizer que o diabo, essa palavra ciladas que está ali, a palavra ciladas, na verdade essa palavra ciladas, ela também são duas palavras, não tem nada a ver com armadilha, porque na tradução original no grego é mefodos, que é de odos, é a palavra uma palavra, odos é outra palavra que vem de odômetro. O odômetro é aquele mesmo que mede a distância, o quilômetro, e é como se, eu vou te explicar isso aqui de forma clara para você entender. Dia, aquele que tenta constantemente. Balos, aquele que deseja penetrar. Odos, de cilada, que é odômetro. Ou seja, o diabo ele está pavimentando uma estrada com odos para poder diariamente tentar penetrar na mente humana. Agora, interessante de ter essa palavra odos no grego, que vem da palavra cilada. Presta atenção para você não voar. Você sabe por quê? Porque o diabo, ele constrói, ele pavimenta essa estrada, o fim dessa estrada, o destino dessa estrada é uma só. Você não entra numa estrada sem saber para onde você vai. Você tem um destino final. Eu vou sair de Belo Horizonte e vou para São Paulo. Eu vou sair amanhã e vou chegar no Rio de Janeiro. É ou não é? Se o diabo está pavimentando uma estrada, ele tem finalidade. Eu quero te dizer que o diabo, ele não trabalha de forma aleatória. Ele não fica atacando para todos os lados, não. Esse espírito é um espírito muito bem treinado. Ele sabe o que ele quer entrar. Ele tenta todos os dias, constantemente, várias vezes ao dia, para entrar na sua mente balos, porque ele já estava pavimentando um caminho para chegar até você. E ele entrando aqui, irmão, deixa eu te contar, o diabo, esse espírito asqueroso, ele não vem todo pintado de vermelho, com 2 chifrão, aquele par de dente, um rabão e um tridente, não, meu amigo. Às vezes ele entra com pensamentos até que parecem ser bons, sabia? Eu não vou falar isso, vou falar só na conferência, mas eu vou te contar uma coisa. Quando Jesus estava com Pedro, Jesus estava contando para Pedro, para os discípulos, o seguinte: tem que acontecer que eu seja crucificado. Eu vou ser entregue na mão dos malfeitores e eles vão me crucificar. Sabe o que Pedro falou? De modo algum, Senhor, o Senhor será crucificado, porque onde o Senhor for eu vou, e eu não vou permitir que isso aconteça com o Senhor. Sabe o que Jesus falou com ele? Para trás de mim, Satanás, porque não cogitaste as coisas do homem, e sim de Deus. Mas ele estava dando uma boa ideia. Não seria uma boa ideia que Jesus não fosse crucificado a olhos humanos? Mas o que Jesus falou? Isso é do diabo. Às vezes até a boa intenção que você tem é maligna, e você está cheio de boas intenções e a sua vida só está... Olha que ideia boa. Eu não vou na igreja não. Quer ver que é uma boa ideia? Eu não vou não, porque eu chego lá, o pastor fala de dinheiro, eu vou pegar meu dinheiro e dar para o pastor. Aí você conta para um parente seu, ele fala: é mesmo, para que você está indo lá? Dá o seu dinheiro para o pastor. Aí você pegou aquela ideia que parecia ser alguém querendo cuidar de você e te proteger, e você se lascou financeiramente, na saúde, e está vivendo uma vida toda enrolada. Então você tem que entender que esse espírito, ele sabe onde ele quer chegar, e ele não, irmãos, deixa eu te dizer, ele não luta uma vez, ele luta todos os dias, várias e várias vezes ao dia, tentando a mesma coisa, porque ele sabe como nos pegar. Ele sabe.
ele é um espírito milenar. Ele é um espírito que quando você chegou aqui nesse mundo, ele já estava aqui há milhares e milhares e milhares de anos. E você sabe como que Jesus chamou ele? Jesus o chama de valente. Irmão, se Jesus chamou o diabo de valente, quem sou eu para menosprezar um espírito desse? E você sabe de uma coisa muito tremenda? Você sabe de uma coisa muito tremenda? Que nenhum ladrão quer ser descoberto. O camarada está roubando o caixa da empresa, ele está fazendo caixa 2, superfaturando. Você acha que ele quer que o patrão descubra que ele está roubando? Ele sempre vai continuar como bom funcionário. O diabo, ele não quer que você saiba que é ele, não. Por isso que ele coloca na sua mente: não tem nada disso. Eu tenho certeza que enquanto eu estou ministrando, ele está falando, mas não é bem assim não leva por esse lado assim não, nem tudo é assim, porque ele quer o tempo inteiro colocar em dúvida a mensagem de Deus, porque ele sabe que se a palavra entrar em você, você vai olhar para aquela situação e você vai falar: isso aqui é o bicho, isso aqui é o bicho, essa dor que eu estou sentindo é você, diabo, então você tem que sair, porque se ele for descoberto, você não vai compactuar com ele. Quer ver? Abra para mim, deixa eu ver se é 2 aos Coríntios capítulo 10. Segundo aos Coríntios capítulo 10. Não tem? Então é 1 aos Coríntios capítulo 10. Primeira. Nós já estamos encerrando, eu vou ungir você daqui a pouco. Ora, irmãos, é porque eu não anotei. Vai passando, Lucas, um por um. Vai passando. Vai passando. Isso, deixa eu ver, não, vai passando. Faz o seguinte, ao invés de você ir passando, procura aí quando Paulo fala: eu não quero que sejam participantes da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Aqui, olha para cá, deixa eu te explicar. Você entende que ele não quer ser descoberto na sua vida? Ele quer que você continue tratando dessa dor, porque ele sabe que ele vai conseguir te oprimir com essa dor. Ele quer que você continue tratando dessa doença. Porque o pastor contou um testemunho para mim, o pastor Aldeir. O que o pastor falou comigo? Eu fui diagnosticado com problema de pressão alta, era hipertenso, 3 comprimidos para dormir. Aí o que ele falou? Eu fui para o monte orar. Foi uma luta, foi uma batalha, durou um tempo, mas eu desci do monte curado. Quantos comprimidos toma hoje? Nenhum. O que ele fez? Ele falou: eu vou resolver esse problema na oração, eu vou lutar de forma espiritual, eu estou sendo atacado pelo diabo, então eu vou para cima dele. Olha como que o texto diz: não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mais um: ou irritemos ao Senhor, ou somos nós fortes, ou irritaremos ao Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. O que Paulo está falando? Existe uma mesa para Deus e existe uma mesa para o diabo. O diabo é real, assim como Deus é. Só que às vezes tem gente que está desse lado, sem saber. Quem me garante? Igual aquela irmã que eu fui orar por ela, que fizeram o bolo de aniversário dela, na empresa em que ela trabalhava, e ela não sabia, que aquela pessoa que tinha feito o bolo, era macumbeira e tinha inveja dela, e queria o cargo que ela ocupava.
Eu lembro que na hora da oração, aquele bolo que tinha sido comido há muitos dias, e ela começou a sentir uma dor e um desânimo, e não podia abrir a janela, a cortina da janela da casa dela, ela não podia ver claridade, ela tinha que ficar no escuro. Foi mandada embora da empresa, porque não foi trabalhar mais. E quando eu fui orar por ela, ela colocou aquele bolo todo para fora. Quem me garante que a comida que te deram não foi trabalhada? Pastor, você está querendo o que com isso? Eu estou querendo abrir os seus olhos espirituais. Eu falei, se eu precisar de te mostrar o chinelo do Espírito, eu te mostro, para você entender que tem assuntos que tem que ser tratados no mundo espiritual, que tem questões que são de verdade, questões espirituais. Volta lá para Efésios capítulo 6, a partir do verso 11, onde a gente estava. Verso 12, olha que interessante. Vamos ler todo mundo junto esse texto? Vamos ler no 3, 1, 2, 3. Nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, nos lugares mais altos do que os meus lugares. Mas o interessante desse texto é ali, ó, porque a nossa luta porque não temos que lutar contra o quê? Contra a matéria. Você não tem que lutar contra o menino, você não tem que pegar aquele menino que está fumando maconha e bater nele todo dia para parar de fumar, não. Você tem que colocar o nome dele na oração e falar: espírito do vício, sai da vida do meu filho, sai da vida do meu filho, eu te ordeno, espírito fumador, larga a boca do meu filho, você nunca mais vai fumar nela. E quando ele tentar fumar essa maldita dessa maconha, ele vai sentir o verdadeiro gosto dessa praga. Você bate no espírito. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe qual que é o nosso problema? A gente não resiste, a gente aceita. Eu aprendi, foi assim, o meu pastor falava, era assim: o passarinho passar voando aqui e sujar minha cabeça, eu não posso impedir. Agora ele pousar e fazer ninho, eu posso. Eu não posso impedir do diabo lançar uma seta na minha mente, mas eu posso impedir dele ficar aqui trabalhando o tempo inteiro. A minha mente é de Cristo. Coloca a mão direita no alto da sua cabeça. Fala assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, eu declaro que a minha mente é de Cristo. Fala assim: espírito de engano, eu te ordeno, em o nome de Jesus, larga minha mente. Fala: em nome de Jesus, larga os meus pensamentos. Fala: em o nome de Jesus, tudo que você colocou aqui dentro, agora eu te ordeno, saia. Tira a mão da cabeça, em nome de Jesus. Seja livre. Se coloque de pé no seu lugar. Irmãos, olha. Agora eu queria pedir para você não distrair. Presta bastante atenção. Está vendo essa arte maravilhosa? Ali tem um escudo, me parece que ali atrás é uma espada. Nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, sexta à noite, sábado à tarde e à noite e domingo pela manhã, nós teremos aqui no prédio da nossa igreja, nós estaremos ministrando a segunda edição da conferência profética Limpando as Terras do Coração. Será totalmente gratuito, mas você precisa de fazer a sua inscrição, para a gente ter controle de quantas pessoas nós vamos receber aqui. Por isso nós já estamos nos organizando. É gratuito. Você precisa de entrar no Instagram. Cadê o seu telefone? Você vai entrar no Instagram da nossa igreja, caminho, _, caminho. Cadê?
Não é isso? Caminho, underline, caminho? Caminho, underline, caminho. E você vai clicar no link. Olha lá, ó. Olha como é que você vai fazer. Tem o vídeo explicando, olha. Olha o link lá. Clicou naquele link e vai te mandar para uma página onde tem uma ficha de inscrição. Ó. Aí você vai entrar aí, limpando as terras do coração, e você vai preencher o seu nome completo, o seu número de telefone, o seu endereço de e-mail. Então, sexta à noite, sábado à tarde à noite e domingo pela manhã. Irmão, eu estou te falando, se você deseja viver coisas sobrenaturais que você ainda não viveu, você tem que vir para cá, porque você vai sair daqui. Alguém aqui já viu o anjo? Quem já viu o anjo? Levanta a mão, deixa eu te ver. Pois é, você que não viu, você vai ver, irmão, nesses 3 dias, você vai sair daqui vendo o anjo. Um irmão virou para mim e falou: pastor, engraçado, eu só vejo demônio. Eu falei: a gente vê o que está mais perto. Obrigado. A gente vê o que está mais perto. Você pode até entrar aqui vendo demônio, mas você vai sair daqui vendo anjo. Amém? Falando com eles. Ó, e eu ainda vou além, se relacionando com eles. Amém? Amém? Você vai entrar e vai fazer a sua inscrição. Serão 3 dias. Quem já fez a inscrição? Nós já temos lá várias pessoas que fez isso, aleluia. Os nossos já fizeram. Todos precisam de fazer. Eu quero convidar você. Você entendeu como é que é a inscrição? Você vai pegar seu telefone, entrar no Instagram da igreja, acessar o link e preencher o formulário. Agora eu queria convidar todos a virem para cá, para esse lado aqui, todos. A igreja toda vem para cá. O texto do Salmo 23 diz assim: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Eu vou ungir sua cabeça, o alto da sua cabeça, com o óleo do Salmo 23, e eu vou declarar que nada vai te faltar. Eu vou falar assim, ó, quando você vier aqui, eu vou colocar a mão no alto da sua cabeça e vou falar assim: nada te faltará. E você vai falar assim: nada me faltará. Amém? Fala: nada me faltará. Isso. Ao som desse louvor, você pode ir passando aqui que eu vou te ungir. Vamos pessoal. Seja ungido agora. Nada te faltará. Amém. Nada te faltará. 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 Se nada te faltará. Destruir-me, nada te faltará. Zombando da nada te faltará. Fé, nada te faltará. Tramo contra mim. Nada te faltará. Nada te faltará. Nada te faltará. Os poços, nada te faltará. Querem nada te faltará. Nada te me faltará. Fazer desistir. Nada te faltará. Mas Nada quem te faltará. vai apagar nada te faltará. o seu Nada carinho? te faltará. Nada te faltará. Nada te faltará. Que Ele me fez. Nada te faltará. E quem Nada vai te me faltará. impedir? Nada te Se faltará. decidido Nada te estou, faltará. pois quem Nada te prometeu é Nada te fiel faltará. pra cumprir. Nada te faltará. Nada te faltará. Nada te faltará. Meu Deus nunca Nada te falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte
Fala assim: Senhor meu Deus, no ano de 2023, eu profetizo, nada me faltará. Amém? Toma o seu lugar, um minuto. Coloca para mim aí, Romanos capítulo 11, verso 16. Pastor, vai vir ungir os irmãos? Pode vir. Irmãos, dia 15, a gente paga o aluguel desse prédio. E hoje chegou ali 2 contas de luz. Uma de 700 e tanto, e uma de 380 e poucos, para a gente pagar. E veio as 2 para esse mês. Porque parece que tinha conta que não tinha sido paga. Porque não chega, né? Quando chega a gente pega e paga. Então só aí mais de R$1.000. E dia 15 a gente vai pagar o aluguel. E o nosso aluguel é mais de R$8.000. E para nós é um desafio muito grande. Nós nunca ficamos um mês sem pagar o aluguel, graças a Deus, nem na pandemia. Eu não estou aqui para os irmãos falando de dificuldade, não, porque nós não temos dificuldade, a gente tem desafios. E todas as vezes que eu falo aqui que a gente precisa de pagar, Deus sempre coloca no coração de alguém o desejo. Tem vezes que tem alguém que chega para mim e fala: pastor, eu pago a metade. Tem gente que pega as contas e fala: pastor, me dá, e eu mando elas aos comprovantes das contas pagas. As pessoas ajudam. Então, se você deseja também viver na sua vida, presta atenção, se você deseja viver também na sua vida um avançar financeiramente, seja você um participante financeiro da obra de Deus. É como se você falasse com Deus assim: Deus, o Senhor pode contar comigo, conta comigo, Deus. Hoje eu estava em casa, e antes de eu vir para cá, Deus falou comigo assim: eu quero tanto de oferta. Ele me deu o valor, Ele queria que eu entregasse. Eu falei com Ele: eu não tenho. Eu falei com Ele: o Senhor sabe que eu não tenho, mas eu vou entregar, porque o Senhor vai me dar, e eu vou entregar, irmão. E olha que tremendo. E depois que Deus falou comigo hoje mesmo, que eu falei com Ele que eu ia entregar, eu já recebi uma oferta. Porque é muito rápido o mundo espiritual. E quando Deus pede para a gente, e você atende o pedido, Ele te responde. E eu vou te dizer, irmão, todas as vezes que você pede, Ele vai atender o seu também. Olha como que está escrito: se as primícias é a primeira parte, se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se eu pego aquilo que eu tenho e falo: Deus, o primeiro é do Senhor, você está santificando todo o resto. Se você pega uma empresa que está jogando óleo na nascente de um rio, todo o rio vai ser poluído. Agora, se você tira a poluição da nascente, todo o rio vai ser descontaminado. Tem gente que está contaminada, a vida financeira está contaminada do dia que o dinheiro entra até o dia que o dinheiro sai, porque nunca teve coragem de falar: Deus, o que o Senhor me pedir eu te entrego. Mas infelizmente essa pessoa, ela sempre pede para Deus, ela está sempre pedindo, mas nunca ela atende o pedido do céu. E hoje o céu está te pedindo. Às vezes você pode entregar uma oferta, às vezes você pode entregar algo que vai ajudar a obra de Deus a avançar. Às vezes você sabe o quanto você pode entregar. E a gente sempre fala, eu estou encerrando, e a gente sempre fala, irmão, às vezes você não sabe o que entregar. A gente está fazendo um desafio de cada pessoa, além do dízimo, ela dá uma oferta de R$100. Se cada um que estiver aqui entregar uma oferta de R$100, do tanto que essa obra avança. Nós temos ali a máquina do dízimo e da oferta, temos aí na frente da sua cadeira o envelope, e nós vamos colocar a nossa conta Pix. O pastor vai estar aqui te ungindo. Você vai sair do seu lugar e vai vir: pastor, eu fiz um Pix.
você vai sair do mesmo jeito com o Pix, e você vai vir aqui, do mesmo jeito, que Ele vai te ungir. Se coloque de pé no seu lugar, todos se ponham de pé, e se você vai fazer a sua oferta, agora é a hora, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Você que está em casa também pode fazer a contribuição via Pix. Olha o nosso Pix ali, venha com alegria, com alegria. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer, na fonte das águas, no reino dos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e pode-se ouvir então a voz dos que cantam, chegou a restituição. Os seus celeiros transbordarão com a provisão do Senhor, e o gafanhoto não mais consumirá. O que o Senhor restituiu, os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais de restituição. Se coloque de pé no seu lugar. Cadê as palmas? As palmas. Vamos encerrar com alegria. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer, na fonte das águas, no reino dos montes, chegou a restituição. Quando a chuva crescer e o deserto florescer, e pode-se ouvir então a voz dos que cantam, chegou a restituição. E os meus celeiros transbordarão com a provisão do Senhor, e o gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Amém. Aleluia. Irmãos, olha aqui. Todos fizeram a inscrição? Tem que fazer a sua inscrição. Pastor, ano passado foi assim. Pastor, eu não sei se vai dar para eu ir. Irmão, a pessoa veio todos os dias. Sabe por quê? Porque ela fez a inscrição. Se você deixar o diabo roubar de você esse tempo em que você vai ser ricamente edificado, você vai perder muita riqueza espiritual. Venha, faça a sua inscrição. Venha na sexta, no sábado, no domingo, desfrutar aqui de coisas profundas com a gente. Amém? Esse obreiro aqui, esse líder, que está com essa camisa junto com os outros, está falando que se você tiver dificuldade para fazer sua inscrição, ou se você não tiver o Instagram, procura eles, que eles pegam os seus dados e preenchem lá, tá bom? Amém? Eles vão estar lá atrás. Amém? Olha aqui, deixa eu te dar uma palavra. Domingo agora tem culto, viu? Você tem que vir. Começar a semana da melhor maneira possível, adorando, engrandecendo e exaltando o nome do nosso Deus. Amém? Amém? De hoje até terça que vem, posso profetizar?
Faça assim com a sua mão, levanta a mão direita. De hoje até terça-feira que vem, irmão, você vai receber muitas boas notícias, em nome de Jesus. De vez em quando você vai atender o telefone, ao invés de você falar alô, você vai falar aleluia, porque você sabe que é boa notícia. Amém? Vamos orar pelos dizimistas e pelos ofertantes. Deus, em o nome de Jesus, o teu filho, eu te agradeço pela vida de cada dizimista, cada ofertante dessa igreja. Não deixe faltar nada para eles, pelo contrário, que o Senhor venha superabundar a cada vez mais na vida de cada um deles. Prospera-os, meu Pai, dê para eles, ó Deus, dinheiro, riquezas, porque é assim que o Senhor promete na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Faça assim com a palma da sua mão. Vou liberar você daqui com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, as comunhões e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos hoje e até a volta de Jesus. Se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Olha para aquela porta lá, olha para aquela porta. Vai ser assim a sua semana, olha, vai ser assim, ó, portas abertas, ó. Olha lá que bênção, olha lá que maravilha. Vai abrir tudo para você. Fala assim: tchau, pastor, Deus te abençoe. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no teu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor. Aqui, mas ela tem umas notas difíceis, porque do nada pega os ré menor, uns negócios assim, e você pensa assim, vai cair no dó, ela cai na menor, vai cair não sei o que, ela cai no sei lá.